tem muito historiador, mas muito historiador, que multiplicam os números, que inventam um monte de bobagens, que fala absurdos sobre o que foi a Inquisição e sem nenhuma, vamos dizer assim, materialidade, sem nenhuma fundamentação histórica séria. Mas é interessante, eu gostaria de ver. Não escuto uma única palavra dessa mesma gente sobre a onda de matança que o islamismo radical vem espalhando o mundo afora. E também não ouço uma única palavra desse tipo de gente, sobre todo o massacre que o comunismo também impõe, principalmente aos cristãos, na mesma situação. Só quero deixar essa pergunta. Olá, estamos ao vivo no programa Eclésia, mais uma vez aqui pela sua rede Século XXI. Nós vamos falar sobre a Inquisição. Nós chamamos o tema do programa de hoje Entendendo a Inquisição, e essa é a parte 1, como eu disse, a parte 2 a gente continua na semana que vem. Vamos conversar sobre o contexto da criação desse evento chamado Inquisição, o que é a Inquisição, e também muitos mitos, muitas mentiras relacionadas a esse episódio da história, tá certo? Vamos começar a nossa conversa então, Padre Wander. Bom, é impossível a gente tentar conversar, o início da conversa sobre a Inquisição, se a gente não fizer um resgate histórico. Primeiro, logo de cara, a gente tem que pensar isso. A gente vai falar de um período da Idade Média. E não tem como a gente julgar tudo o que aconteceu naquele período com a mentalidade nossa, da nossa geração. São mentalidades distintas, diferentes. Para entender essas diferenças, vamos começar, antes de tudo, Padre Wander, o que é Idade Média? O que significa esse período conhecido como Idade Média? Ok. Eric, se você me permite, a primeira coisa que eu quero dizer, uma ressalva aqui, e vamos falar um pouco do que é a Idade Média, é que não todos, mas uma grande maioria dos historiadores atuais, infelizmente, destroem esse período da história da humanidade, da história da Igreja, e o que apresentam não é um corpo saudável, não é um corpo autêntico, mas é algo dilacerado, algo destruído, fatiado, e mostram somente aquilo que eles querem, de uma forma equivocada, um pouco distorcida. Não estamos nem colocando sobre a intencionalidade, se é por má intenção ou não, mas fato é que não retratam nem de perto, com alguma fidelidade, o que significou esse tempo, esses séculos que envolvem a Idade Média. E aí nós já dizemos que a Idade Média é aquele período que cronologicamente começou ao final da Idade Antiga, no ano de 476, com a queda do Império Romano Ocidental. E aí foi o apogeu do Império Romano no Oriente, também conhecido como Bizâncio, e vai até o ano de 1453. 53. Quer dizer, nós temos praticamente 1000 anos. Certo. 1000 anos. E aí, com a queda de Bizâncio, a queda do Império Romano no Oriente, está extinta a Idade Média e se dá início àquilo que se chama de Idade Moderna, né? O que nós temos que ter claro é que esses 1000 anos tiveram características fortes, e foi um tempo que marcou a história da Igreja em diversos sentidos. Então, a Idade Média é aquilo que cronologicamente vai desde a queda do Império Romano no Ocidente até a queda do Império Romano no Oriente, 1476 a 1453. Isso a gente aprende nas aulas de história, todo mundo deve ter ouvido falar alguma coisa disso, né? Básico. Então, o Império Romano primeiro caiu no Ocidente, como o padre acabou de dizer, ano 476. Perfeito. E depois, no Oriente, 1453. 1453. Agora, no ano 476, né, a gente está dizendo no ano 476, claro, da era cristã, a Igreja já tinha aí seus 4 séculos de existência, já tinha diminuído aquela perseguição inicial de 300 e tantos anos, já com
a liberdade com Constantino, depois o imperador Teodósio, que oficialmente instituiu o cristianismo no Império Romano, né? Perfeito. Padre Wander, para a gente entender, nesse período da história, ano 476, a igreja estava estruturada, mas ainda tinha muito campo de crescimento, não é assim a gente pode entender? Era o início da história, né? A igreja ainda tinha muito o que crescer nesse período, né? Correto. Olha, que é preciso dizer que com a paz de Constantino, certo, com o édito de Teodósio, com a saída da igreja das catacumbas, se inicia um novo tempo na história da evangelização. E quando o Império Romano cai, em 476, o que acontece é que, por uma série de fatores, as incursões bárbaras e assim por diante, houve uma grande degradação da sociedade. A igreja teve um papel fundamental através da evangelização, da transmissão do evangelho, dos valores cristãos, na reaglutinação e na formação, olha só, na fundação de uma nova sociedade. certo. Uma sociedade pautada, uma sociedade alicerçada, uma sociedade fundada nos valores cristãos, nos valores evangélicos, nos valores espirituais, morais, doutrinários, autênticos do Evangelho, transmitidos, guardados, tutelados e transmitidos pela sua Santa Igreja, a Santa Igreja Católica. E é exatamente aí, no florescimento de um novo tempo para a obra da evangelização, para a transmissão dos valores cristãos e da fé, a partir de uma série de instituições que irão surgir já no continente europeu, é que a Igreja vai dar alicerce e fundamento a uma sociedade que vai ser conhecida a posteriori como a cristandade. Certo. Vai começar a ter início, a partir desse momento, aquilo que mais tarde vai ser denominado de cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é aquela civilização, é aquela sociedade que teve como núcleo, como centro, a civilização europeia, totalmente influenciada, totalmente marcada pelos valores do Evangelho, pelos valores da fé cristã, quer dizer, da fé católica. Acho que não é um exagero a gente pensar, né, Padre Wander, que após a queda do Império Romano Ocidental, quem sobrou de pé para juntar os cacos dessa população e para dar um direcionamento do ponto de vista valores espirituais, valores filosóficos, que já era herança, inclusive, já do período grego, foi a igreja, não tem como fugir isso. Claro. Isso eu acho que não é questão de fé, é questão de história. Claro. A gente tem que ter um bom senso e aceitar isso de maneira histórica apenas, não estamos falando de fé aqui, né? Não, aqui nós não estamos falando nem de doutrina, como fato histórico. Quem vai reaglutinar a sociedade, quem vai dar uma nova forma, quem vai dar direcionamento, quem vai dar ordem, quem vai dar estrutura, quem vai organizar esse mundo novo, um novo mundo, que aí nasce, claro, do Evangelho, e só pode ser do Evangelho, foi a Santa Igreja. Graças a Deus, olha, Eric, que fique claro para todo mundo isso. Graças a Deus que o Senhor deixou a sua Santa Igreja, que teve um papel fundamental na guarda e no desenvolvimento da civilização, porque senão hoje nós não teríamos nada, e nada é nada. E se a gente se a gente fosse esmiuçar o assunto, a gente ia comentar sobre arte, música, liturgia, teologia, filosofia. Um outro programa, né? Talvez. Então é um absurdo, logo de cara, a gente pensar que alguém pode chamar esse período tão rico, tão maravilhoso, de Idade das Trevas. É um absurdo, é uma mentira deslavada chamar esse período de Idade das Trevas. Para começo da conversa. Agora, Padre Wander, o povo desse período, que viveu esses quase 1000 anos que a gente comentou agora, da chamada período medieval ou da Idade Média, eles foram influenciados por esses valores, e esses valores cristãos, à medida que foram se solidificando na sociedade, no Estado, na sociedade europeia como um todo, pensar em algum tipo de distorção nesse pensamento cristão não influencia só a igreja, e sim a sociedade como um todo. É correto pensar assim, né? Correto pensar assim. Se a sociedade medieval, que você ressaltou bem, Eric, talvez como período da história, não houve um período tão producente, um período tão belo, um período tão forte, intelectual e espiritualmente quanto a Idade Média. É um equívoco a priori, e depois é uma má intenção querer chamar a Idade Média da Idade das Trevas, porque o que de nobre, o que de belo, o que de santo nós recebemos desse período é tão vasto que, se você for analisar comparativamente, não houve em nenhum outro período da história algo parecido, ok?
Agora, o que acontece é que se a sociedade está fundada sobre o alicerce da fé, sobre os valores cristãos, sobre os valores morais do Evangelho, e chega alguém que tenta implodir esse alicerce, e, portanto, implodindo esse alicerce, ele destrói a sociedade, é claro que a reação vai ser comum a todos, não é que é uma reação da igreja. Quer dizer, sinceramente falando, vamos fazer uma comparação. Se chega um grupo de malucos, Certo. Que resolvem queimar uma cidade inteira e pôr fogo em todas as casas, não precisa a igreja chegar e dizer que aquilo é um pecado. Naturalmente falando, aquilo vai extinguir a vida daquela sociedade, daquela civilização. Não precisa a igreja chegar e dizer, não, é um pecado, é uma tentativa homicida, é um pecado mortal contra o quinto mandamento, porque a própria sociedade vai reagir. Quer dizer, se a gente está querendo pôr fogo nas nossas casas e destruir o nosso habitat e destruir as nossas vidas, mas não vão mesmo. Não sei se cabe a comparação, mas eu creio que, Não, certamente. que é bem isso. Né? Eu quero adiantar aos nossos amigos telespectadores, nós estamos tentando iniciar nossa conversa aqui, entendendo um pouco da visão do período, né, histórico na qual está contido esse evento chamado Inquisição, né, que é a Idade Média. Então, de uma forma rápida, a gente tentou começar essa conversa, mas dá para dizer, né, sem medo de ser feliz, a mentalidade religiosa e a mentalidade política desse período eram parecidas, já que as pessoas de toda aquela sociedade eram influenciadas pelos valores cristãos e diretamente por outros valores que a igreja manteve viva, como a gente já disse aqui, a música, as artes como um todo, a literatura, filosofia, assim por diante. Perfeito. Então, como a gente vai dizer logo na sequência, isso já estamos quase acabando o primeiro bloco, como é que começou essa história da Inquisição? De onde surgiu essa história? Para entender o que é a Inquisição, eu queria que a gente entendesse, antes ainda de partir propriamente dito para a história, o que a igreja fez em relação a esse episódio chamado Inquisição, um outro conceito que é muito importante para o entendimento desse assunto, que é a heresia. Né? Antes de a gente falar em algumas heresias específicas, nos ajude a entender então, Padre Wanderer, o que é uma heresia. Olha, antes de entrar na heresia, me permite duas coisas. Se eu me inflamar, não se preocupem não, viu? É que é um tema que toca em... não adianta. A paixão pela verdade, como dizia o Papa Bento XVI. E é um tema tão distorcido por aí que a gente tenta aqui, pelo menos, falar aquilo que a igreja pensa, a história correta. Né? Não tem como. Agora, a convivência entre o poder espiritual, entre a igreja, o poder temporal, o poder político, naquele momento, há que se dizer que estava marcado por uma verdade, a unidade de vida. Quer dizer, se faz aquilo que se é, naquilo que se acredita. Então, se todos os valores que permeiam a sociedade são valores cristãos autênticos, é claro que isso ia atingir todos os segmentos, inclusive a vida pública, a vida política, ainda que não concebida nos moldes atuais. Agora, certo. Ainda dá para falarmos da heresia? Vamos lá, vamos entender então, ainda nesse bloco, o que é a Inquisição. Vamos começar pela Desculpa, heresia. a Inquisição eu falei errado, a heresia, falei errado. Vamos entender heresia. o que é a heresia, isso. Bom, a definição de heresia quer dizer tomar a parte, do heresios grego, significa exatamente isso. Mas tomar no sentido de solapar, de roubar, de subtrair. Então, no momento em que eu pego algum artigo da fé, nós temos no credo 12 artigos. E desses 12 artigos do nosso credo se desdobra toda a nossa fé, que aí, é claro, todo o ensinamento está contido ali e depois ele vai se desdobrando. Se eu pego qualquer artigo da nossa fé e eu subtraio, eu retiro da unidade daquilo que ensina a igreja, isso é uma heresia. Certo. A partir do momento em que eu não aceito, que eu não concordo mais, que eu não professo, fatalmente eu estou roubando, eu estou desintegrando, eu estou solapando algo que para nós é precioso. A heresia ela tem início exatamente aqui, Eric. É a distorção de um ou mais pontos das verdades de fé estabelecidas pela igreja. Um ou mais pontos, porque se for a fé num todo, é aquilo que nós chamamos de apostasia. Se abandonar a fé completamente, a ponto da negação de Deus, aí eu abandono completo da fé. Eu vou negando um ponto ou outro, se bem que as heresias são o caminho certo para a apostasia. É preciso dizer isso, hein? Certo. É solapando de parte em parte que você chega, enfim, a negar o todo. Mas se nós negássemos o princípio de tudo, a raiz de tudo que é Deus, aí nós teríamos, de fato, uma apostasia. Entendendo um pouco o conceito de heresia que o senhor já explicou, mas uma heresia específica tem relação com esse episódio da Inquisição, que eu queria que o senhor contasse para a gente do que se trata essa heresia chamada a heresia dos cátaros, ou também conhecida como
albigenses. Conta pra gente. É que no final do século XI, Certo. na segunda metade do século XI, surgiu ali no coração, no centro da cristandade europeia, um grupo que foi cada vez mais se distanciando da fé verdadeira, Certo. da fé católica. Esse grupo, por causa da sua raiz, está ligado à sua raiz à palavra, denominados de cátaros, rapidamente ele se espalhou. E tanto que já no início do século XII, a partir do ano de 1100, eles já estavam fortalecidos e eram autenticamente uma seita no sentido estrito da expressão. Os cátaros negavam uma série de verdades da nossa fé, dentre as quais Deus como Criador da terra. Porque eles defendiam, como herança de uma heresia vinda do século V, chamada maniqueia, a heresia dos maniqueus, que tudo aquilo que pertence ao mundo da matéria é mau. Isso é um absurdo. Essa heresia maniqueísta, inclusive, o Santo Agostinho caiu nesse erro e depois ele se converteu e deixou claro o maniqueísmo, né? Claramente o refutou. Agora, o que acontece é que, ao afirmar que tudo aquilo que é material é mau e tudo aquilo que é espiritual é bom, eles negam, dentre outras coisas, a encarnação do Senhor, né? A vinda do Filho de Deus, que é o que acabamos de celebrar e estamos celebrando para nos salvar. Negavam, por exemplo, que o Filho de Deus se encarnou, que Cristo tivesse recebido um corpo verdadeiramente humano. Já que matéria para eles não podiam prestar, era coisa ruim, Mas, como é que podia ser uma coisa boa na carne? então, imagine, começam negando que Deus é o Criador da Terra. Começam negando isso e depois vão para o absurdo de negar o mistério da encarnação. E logo na sequência, como consequência disso, se negam o mistério da encarnação, negam o mistério da Eucaristia, negam que haja transubstanciação, porque imagina que Jesus tinha um corpo. Isso é um absurdo, eu volto a dizer. E os cátaros começaram a tomar força. Certo. Começaram a tomar força por duas razões. Primeiro, porque tinha uma pregação moralista e um pouco, vamos dizer assim, milenarista, um pouco apocalíptica, um pouco extravagante, um pouco exagerada. E a gente sabe que no mundo muito sensível à fé, isso é uma faca de dois gumes, porque certo. No mesmo momento em que retamente orientado, é ensinada a verdadeira doutrina, a reta doutrina, a fidelidade exatamente à fé que o Senhor Jesus deixou através de sua Santa Igreja, muito bem. Agora, se explora isso na outra direção, você sabe onde vai dar. Vejamos nos nossos dias a multiplicidade de seitas protestantes que vão se proliferando em cima de fantasias e aberrações e assim por diante, e que, me desculpem, encontram palco, encontram público para isso. Certo. E rapidamente eles cresceram em cima dessas afirmações fantasiosas, apocalípticas e assim por diante. Só que passaram a impor o seu ponto de vista, de tal maneira que vejam só onde chega o absurdo. Se alguém os refutasse ou discordasse daquilo que eles estavam ensinando, das bobagens que rapidamente qualquer cristão, qualquer católico de época bem informado, rapidamente refutava, como faz hoje em relação às heresias das seitas protestantes e assim por diante. Certo. Eles passaram a reagir de uma forma agressiva, Então, se impondo pela violência. Para defender as suas ideias distorcidas de um cristianismo mentiroso, porque era uma heresia, chegaram a partir, então, para vias de fato, para a guerra, para a matança mesmo? Para a violência. Olha, nós temos os episódios que começaram a invadir as igrejas e destruir as igrejas. Destruir as igrejas. Começou-se uma espécie de nova guerra contra as imagens, uma nova guerra iconoclasta. Certo. A destruição das imagens. Agora tem um episódio que é mais triste e é mais grave, hein? Ah, é? Se me permite, Eric, chegou-se ao absurdo de porque afirmavam que a matéria é má e Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis e criou tudo bom. Pegue o livro do Gênesis, os 3 primeiros capítulos agora. Então é a negação de tudo aquilo que foi revelado da parte de Deus. O que acontece? Por afirmarem que a matéria era má, chegaram a um absurdo de matar mulheres que estavam gestantes. Sabiam que estavam grávidas porque aparentemente já aparecia, ok? Sendo redundante. Estavam de barriguinha, me desculpe a expressão, mas matavam essas mulheres e vai ser duro, mas me permita dizer, Eric,
esfaqueavam essas mulheres no próprio ventre. Já que eles são contra a matéria, essas senhoras grávidas estavam gerando matéria. Sim, estavam gerando... Bom, a palavra a matéria, a palavra mãe em latim, coincide exatamente com a mesma raiz de matéria, certo. mater. A prova linguística está aí, que a palavra mãe em latim é mater, aquela que gera matéria. Então chegavam também. a matar as mulheres grávidas com seus filhos no ventre. Os seus filhos no ventre. Agora, vai pensando a bagunça que dava isso a partir desse momento. Então instauraram um terror, um verdadeiro terror. Se aceitavam as bobagens e mentiras que ensinavam e que negavam a revelação, muito bem. Se não aceitavam, eles partiam para a violência, partiam para até mesmo dizer o extermínio. Bom, como a gente já começou conversando no primeiro bloco, se trata então de uma sociedade, a gente está falando século XI, XII, até o XIII, mas principalmente o século XII e XIII, se tratava então de uma sociedade muito influenciada pelos valores cristãos. À medida que alguém levanta voz contra esses valores cristãos, não estamos falando só de um problema teológico, nós estamos falando inclusive de paz social. Do vivencial, né? Do dia a dia. Poderia, e como em muitas partes que acabou acontecendo, virando um caos social. Claro. Né? A sociedade não ia aceitar esse tipo de coisa, né? E ainda mais com coisas tão horríveis como o padre acabou de dizer, matanças, destruição de igrejas, bizarro, exatamente, né? Bizarro. Matando mulheres grávidas, crianças, etc. Bom, a partir disso, a coisa ficou complicada, porque os cátaros cresceram, né? A igreja, de alguma forma, teria que reagir. Mas queria que o senhor começasse a contar para a gente, então, antes da gente falar da reação da igreja, o próprio Estado reagiu também contra essas pessoas, né, Padre Wander? A sociedade já não aceitava esses hereges muito antes da igreja começar a dizer que eles também estavam errados, né? Claro. Olha, antes da instalação dos tribunais locais, dos tribunais diocesanos, que depois deram lugar à instalação dos tribunais regionais, e enfim, nós vamos chegar a isso, a Gregório IX, em 1231, a instalação oficial dos tribunais da Inquisição. Para toda a igreja. Universalmente falando, quer dizer, tem tudo aquilo que a igreja cobria com seu zelo, com seu cuidado materno, há que se dizer isso. Mas antes disso mesmo, claro, a sociedade reagiu. Só para você ter uma ideia, a partir do momento em que um grupo, uma seita ensandecida, de lunáticos, uma coisa quase que, se não demoníaca, começa a provocar esse tipo de prejuízo, de desordem na sociedade, primeiro a população mesmo reagiu. Vários desses foram linchados quase que como uma legítima defesa. E aí, já num segundo momento, o Estado, sejam os senhores feudais e já na passagem para a monarquia, já os monarcas instituídos tiveram de intervir com uma certa força. Só que a partir do momento em que essa intervenção vai perdendo o sentido, vai perdendo o controle, nós vamos entrar nisso, é que a igreja vai entrar com a sua maternidade, o seu cuidado, e vai ter de balizar isso, vai ter de equilibrar, vai ter de temperar isso, Eric. É porque nos primeiros, mais ou menos, 50 anos já dos cátaros fazendo as suas barbaridades, a Entre igreja... 1100 e 1150. Mais ou menos por aí, né, Padre Wander? A igreja ainda tentou apenas resolver no diálogo. No diálogo. Né? Inclusive, a igreja mandou bons pregadores. São Bernardo, inclusive, foi enviado aos cátaros para tentar convertê-los, para tentar dizer que eles estavam errados e que aquela heresia não podia ter conexão com a verdade. É verdade. Verdadeira, a misericórdia de Deus. Exatamente isso, Eric. Quer dizer, os que foram enviados até eles para proporem um arrependimento, um caminho de conversão e de retomada da sua fé, isso mostra o cuidado materno da igreja, o cuidado, o zelo pelas suas almas. Por quê? Porque estão doentes, porque estão enfermas, porque precisam de cuidados. Só que no momento em que a igreja envia os seus operários, os seus profetas para fazerem esse trabalho, e eles se aproximam e se repete aquilo que Jesus conta na parábola, que a uns espancaram, a outros mataram e tomaram posse da vinha, o que se tinha de fazer? Pois é. Imagina a pressão dos papas desse período, né? A primeira pressão recebendo das pessoas de fora da igreja. Vocês não vão fazer nada, gente? Tem que fazer alguma coisa, né? E essas pessoas de fora da igreja já condenando nos seus tribunais os hereges, né? E muitos já sendo condenados à morte. Peraí, alguma coisa estava errada, né? Com esses tribunais que não tinham ainda nesse momento
a presença da igreja nesse momento, apenas fora da igreja, não é, Padre Wander? Claro. Então a pressão vinha de fora e a pressão também vinha de dentro, porque você tinha que manter a fé reta, a verdade ali, que é papel da igreja guardar essa fé, também de acordo com essa mentira. Então nos primeiros 50 anos, só diálogo, enviando seus missionários. São Bernardo foi um desses que foi até os cátaros tentar convertê-los. E eu até destaquei uma frase aqui de São Bernardo, quando ele foi voltando da França, ele disse o seguinte, olha, ele foi enviado então a converter esses hereges, ele disse o seguinte, ó, as basílicas estão sem fiéis, os fiéis sem padres, os padres sem honra, só existem cristãos sem Cristo. Então imagina o caos que a Europa estava vivendo nesse momento, né? A coisa não devia estar fácil, né? Preciso ressaltar também uma coisa, Eric, que como os crimes, como os malfeitos tinham a sua raiz na questão da fé, nenhum Estado tinha autoridade para julgar isso, porque não tem potestade espiritual. Certo. Não tem mandato para isso. O mandato de Cristo é dado à igreja. Então, a priori, a raiz de todo esse mal, o que produzia o fruto podre, o fruto estragado, era a distorção da fé, era a usurpação da fé, era a corrupção da fé. E aí, o que caberia ao Estado, o Estado tentou fazer, mas se enganou também, a igreja precisou intervir, era considerar os crimes dessas seitas, os crimes dos hereges do ponto de vista civil, do ponto de vista meramente material. Só que, se esses crimes tinham raízes espirituais, tinham raízes na negação da fé, tinham raízes nas heresias, era primeiro preciso ouvir a igreja, para escutar da igreja se de fato existiu mesmo ou não o roubo, a usurpação, a corrupção da fé. E a partir do momento em que, da parte daquela a quem compete e tinha autoridade para dizer que houve a heresia, que houve a distorção da fé, que houve o sacrilégio e assim por diante, a partir desse momento, e tão só a partir desse momento, era possível que, garantida a culpabilidade dos réus, o Estado intervisse e fizesse o exercício das penas no que tange a materialidade de seus crimes, no sentido civil. Não sei se me faço explicar. Uma instância era a instância espiritual, outra instância era a instância material. Certo. Quer dizer, uma coisa é pagar porque o indivíduo queimou uma fazenda. Outra coisa é ser culpado de ter negado que Deus é o Criador da terra, que o Filho de Deus se encarnou e que, pelo milagre da Eucaristia, Cristo se faz presente em seu corpo, sangue, alma e divindade na hóstia santíssima. É como se a igreja falasse assim, olha, esses caras, esses hereges, eles estão errados. Né? O caos social todo mundo está vendo e o mal que está fazendo para a sociedade. Mas os senhores imperadores, governadores, etc., vocês também, peraí, vocês não vão matando a torto e direita também, primeiro para não errar, para não condenar um inocente. Segundo que questão de fé, moral, heresia, quem tem que falar é a igreja, calma aí um pouco. Então, assim, nesse sentido, é correto pensar que a Inquisição é uma instituição jurídica? Sim, no sentido eclesiástico, Certo. canônico, sim. Ela é uma instituição jurídica. Vamos ressaltar mais uma coisa aqui também, Eric, que quando nascem os tribunais até a instituição definitiva de Gregório IX em 1231, certo. Os tribunais são para moderar exatamente isso. E tem a finalidade de curar os que estão na enfermidade da heresia, de trazer de volta, de sarar, de sanar, e de impedir que exatamente isso, as penas que fossem aplicadas pelo Estado transcendessem o que fosse justo e digno de acordo com a própria dignidade da pessoa humana e do cristão que estava implicado, do católico que estava implicado no processo. Não, pera lá. Não é assim, não vão chegar, desculpem, matando, quebrando, arrebentando. Cometeram um erro, negaram a fé, falharam nesse sentido, mas Nosso Senhor, então, que é misericórdia infinita, através de sua igreja, propõe o caminho do arrependimento, da contrição, da penitência e da conversão. E aceita esse caminho, a pessoa está restaurada. Se não aceita, ou se continua-se recalcitrante, refratário, ainda assim a igreja, beneficamente, de uma forma totalmente longânima, paciente, e insistindo em trazer aquele que era culpado de heresia de volta ao seio, à sua convivência. Eu vou citar algumas datas aqui para a gente se localizar um pouco aqui. Bom, então a coisa foi ficando muito apertada para a igreja, pressionada de dentro e de fora.
Pressionada pelo povo e pressionada pelo Estado. Pelo povo e pelo Estado. Só ressaltar uma coisa, chegou um determinado momento que a situação ficou tão grave que uma certa fatia da população, um pouco insuflada, um pouco inflamada e até também manipulada por algumas figuraças que se aproveitaram do momento para alguns interesses espúrios, começaram a pressionar a igreja para que fosse mais firme, para que fosse mais, vamos dizer assim, mais dura com os hereges, porque tinha um conceito errado. E a igreja realmente, você disse bem, Eric, andou numa corda bamba, no sentido prático, durante esses 2 séculos. E aí, uma série de concílios trataram desses problemas, desses assuntos, e alguns papas foram envolvidos nessa história. Concílio de Latrão, 1139, já começou a discutir o que a gente vai fazer em relação a isso. Depois o Concílio de Lyon, com o Papa Alexandre III, em 1163. Concílio de Latrão III, 1179, ainda com o Papa Alexandre III. E depois, após o Concílio de Verona, 1184, o Papa Lúcio III enviou ainda mais missionários para converter os hereges, mas ainda não teve aquele sucesso todo que estava imaginando. O Concílio de Latrão número 4, em 1215, aí já com o Papa Inocêncio III, ele intensificou essa ação contra os hereges. E aí aconteceu uma atitude militar mesmo, que foi a chamada cruzada contra os albigenses, contra os cátaros, no sentido de uma força militar para falar, olha, vocês não vão poder destruir todas as igrejas do mundo, calma. E foi uma reação militar mesmo, né, Padre Wander? Você está falando de Frederico... Estou falando de Inocêncio III, em 1215, após o Concílio de Latrão IV, que ele enviou as tropas, então, para a chamada cruzada contra os albigenses, para diminuir um pouco a ação deles do ponto de vista... E houve uma aliança com Frederico Barba Ruiva, não? Isso foi um pouco depois, né? Isso foi... desculpa, eu falei errado. Isso foi um pouco antes. Um pouco antes. Porque ainda foi com o Papa Lúcio III. Aliança com Frederico Barba Ruiva. Essa aliança que o senhor está dizendo é o seguinte, foi em 1184, anterior ainda ao papado de Inocêncio III, do imperador do chamado Sacro Império Romano Germânico, né? A gente vê a palavra sacro, que já dá para entender a influência e proximidade desse império com a igreja, do chamado imperador conhecido, famoso na história, Frederico Barbarroxa. Esse decreto, ele uniu o poder civil, né, do imperador com o poder eclesiástico do Papa, para que fossem julgados, então, nas 2 instâncias, na instância civil e na instância eclesiástica. Após o julgamento eclesiástico, o condenado herege era entregue ao poder civil, liderado então por esse imperador chamado Frederico Barbarroxa. Só que detalhe, hein? Olha, isso é interessante. A pena civil não estava relacionada à pena de morte. A pena eclesiástica, muito menos. Né? Como a gente vai ver que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, a pena para o herege que passava por tribunal eclesiástico, me desmita se eu estiver falando errado aqui, hein, Padre Wander? Tá perfeito. Mas eram penas espirituais. Rezar tantos salmos ou tantos rosários, se converter mesmo. Agora, nesse período, né, Padre Wander, a pena, mesmo civil, ainda não se tratava de pena de morte. Não se tratava de pena de morte. Retomando 2 coisas. Primeiro, quando em 1215 houve a cruzada contra os cátaros, é que se exigia, não tinha como, uma força de bloqueio de toda a agressão, uma legítima defesa de toda a agressão, de toda a violência, de toda a fúria despejada pelos cátaros em todos os territórios onde eles foram passando. Era uma questão de legítima defesa e ponto final. Sim. Era proteger o seu lar, acho que não é proteger exagero a sua gente, família. Um pequeno parênteses, padre. Não é exagero a gente, de repente, comparar... Sabe o pessoal do ISIS, do Estado Islâmico, que destruiu e continua destruindo, infelizmente, igrejas na Síria, no Iraque, sai matando todos os cristãos? Você tem a opção de morrer ou fugir. Então, como é que você tem diálogo com esses caras? Por gentileza, senhor bandido, o senhor não me mata não, porque não está legal o senhor me matar. Não tem, são loucos, né? São pessoas distorcidas, com a mente distorcida, que não tem conversa. É mais ou menos, guardar as devidas proporções, dá para comparar. Só para aplicarmos aí a questão da definição das penas, que ainda não se tinha chegado à utilização da pena capital, mas eu deixo só uma pergunta aqui também para o nosso telespectador, Eric. Tem muito historiador, mas muito historiador, que multiplicam os números, que inventam um monte de bobagens, que fala absurdos sobre o que foi a Inquisição e sem nenhuma, vamos dizer assim, materialidade, sem nenhuma fundamentação histórica séria. Mas é interessante, eu gostaria de ver. Não escuto uma única palavra dessa mesma gente sobre a onda de matança que o islamismo
islamismo radical vem espalhando o mundo afora. E também não ouço uma única palavra desse tipo de gente, sobre todo o massacre que o comunismo também impõe, principalmente aos cristãos, na mesma situação. Só quero deixar essa pergunta, e aí vem com 1001 indagações. Agora, quanto à questão das penas, é claro que na instância religiosa, a igreja, eu torno a dizer, que fique claro, isso é mãe. Quais eram as penitências? Sempre, sumariamente, 99,99% dos casos, eram penitências de ordem espiritual. Então era oração, então era jejum, então era cumprir uma peregrinação, e não passava disso. Quando o Estado vai assumindo como braço civil as rédeas de execução das penas previstas, é que ele vai corromper essa dimensão, ele vai começar a dilatar a aplicação das penas até se chegar à pena capital, a revelia da igreja sem nenhuma compactuação dela, e ainda assim nós vamos ver que no número de casos muito menor. Bom, que fique bem claro para o telespectador talvez desavisado, né? A gente não está querendo defender o indefensável, apenas queremos ser justo com o ponto de vista real da história. A gente ainda vai chegar para comentar sobre os exageros que membros da igreja, filhos da igreja, membros do clero também cometeram. A gente não está dizendo que foi tudo lindo e maravilha esse tempo, a gente apenas está dizendo que foi uma reação que acabou se tornando jurídica, de acordo com um período extremamente complicado, em resposta a uma heresia muito complicada chamada heresia dos cátaros ou dos albigenses, onde a igreja se viu obrigada a agir de alguma maneira, primeiro, para intervir em matanças que não diziam respeito à igreja, ou seja, fora do Estado. E dizendo que, galgando para si o direito de julgar questões relacionadas à fé, para ela mesma, para a igreja, né? Muitos santos viveram nesse período, inclusive o próprio São Domingos de Gusmão, né, Padre Wander? Ele, inclusive, foi enviado para converter alguns cátaros e conseguiu converter alguns cátaros, né? Tem um episódio bonito, você conta pra gente aquele episódio? São Domingos, o grande pai da ordem dominicana, um homem santo, nascido na Espanha, devotou a sua vida ao Evangelho, fundador, marcou época, praticamente o pai da difusão do Santo Rosário, e dentre os seus filhos espirituais, contam-se ninguém menos, ninguém mais do que o grande São Tomás e São Pio V. Só para recordarmos o papel e a importância do grande São Domingos de Gusmão. Ora, São Domingos foi enviado aos cátaros, e numa praça pública, num debate ferrenho, e os cátaros falando ali as suas insandicícias e assim por diante. Ele começou a pregar e foi refutado que ele fazia parte da falsa igreja, que o que ele pregava era mentira, e assim por diante. Então, num determinado momento, São Domingos propôs ao cátaro: bom, diante de Deus, vamos ver quem está pregando a mentira. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, os livros. A primeira atitude foi pegar as teses que o cátaro tinha nas mãos, e ele trazia os sagrados evangelhos, e ambos foram lançados ao fogo. Um saiu intacto, e o seu evangelho saiu intacto, e o livro que trazia o cátaro foi torrado. Quer dizer, o documento que trazia o cátaro. Depois, a segunda grande prova, se espalharam algumas brasas no chão, conta a tradição, e numa prova de fé, São Domingos disse: se o Deus que eu creio, se a igreja na qual eu estou, ela é a verdadeira, e o seu Senhor está vivo e é autêntica, então não me acontecerá mal algum. E ele caminhou sobre as brasas. Isso está documentado pela tradição. E interessante, Eric, sem levantar o hábito. Que poderia facilmente se queimar. Se incendiar também. Os seus pés, ao cruzar pelas brasas, ele estava simplesmente intacto. E ao tentar fazer o mesmo, o cátaro, o herege, ele já fritou a sola dos seus pés e não morreu, porque rapidamente o tiraram de cima das brasas. E naquele momento, quando acontece esse milagre, o milagre da preservação, como no livro de Daniel, jovens, ele passar por dentro do fogo e nada lhe acontecer, para a honra e glória de Deus. Basicamente foi sumária a conversão de todos os que estavam ali e que testemunharam aquele episódio. E foi o mover de Deus que permitiu isso. Pois é, ele teve sucesso, né, em boa parte dos cátaros na qual ele foi enviado para a conversão, mas infelizmente eram muitos e muitos cátaros, e a heresia continuou perigosa, espalhada pela Europa, né? Agora, só recapitulando então, gente, no ano de 1227 assumiu o papado o Papa Gregório IX, e aqueles tribunais que eram então apenas regionais, que só os bispos
em cada das suas dioceses, cuidavam das questões heréticas de acordo com cada diocese, né? Lembrando, um tribunal eclesiástico para cuidar apenas de relações, de coisas relacionadas à fé, depois era enviado ao tribunal civil e ele emitia a pena civil, que tinha a ver com tomada de bens, outras penas civis, mas ainda, nesse caso, não a pena de morte, tá certo? Mas em 1231, é uma data que a maioria dos historiadores apontam como início, então, oficialmente da Inquisição para toda a Igreja, que ela percorreu até o século XV, né? Não tem uma data específica do término dela, né? Até porque ela foi se dissipando. Se bem que depois do século XV, ainda houve alguns focos da Inquisição, que a gente vai conversar isso ainda na semana que vem, principalmente a Inquisição espanhola, mas 1231 até o século XV foi o período, então, desse evento chamado Inquisição, que se tratou também de uma reação da Igreja, que acabou indo por vias jurídicas para tentar diminuir os perigos que ocorria, principalmente com essa ação dos cátaros. Ô, Padre Wander, a coisa não foi fácil para esses papas que viveram esse período, né? Mas a gente tem que dar o braço a torcer que logo depois desse período, muitos exageros acabaram acontecendo, porque muitas pessoas foram sim condenadas à morte. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a esclarecer, antes da gente ainda entender esses reais motivos, a Igreja estava concordando em matar aqueles que levantavam uma heresia no meio da Igreja? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu vou dar só um dado que prova historicamente o quanto a Igreja não concordou, e depois aí nós vamos entrar nos números. Mas como a Igreja não concordava e não compactuou e não assumiu a pena de morte, a pena capital, como remédio, como penitência, como remédio para aquela situação, é o fato de a Inquisição Europeia mais ferrenha que existiu, a mais ferrenha, Eric, foi a Inquisição de Toulouse, na França. E a Inquisição de Toulouse, durante o período em que ela atuou, período de quase 3 séculos, levou a pena capital os tribunais eclesiásticos, eu estou falando, não mais do que 100 pessoas. Quer dizer que a mais ferrenha, cerca de 100 pessoas... 33 pessoas por século. 33 pessoas por século. Certo. Ok? Só para que nós tenhamos uma ideia. 0,33 por ano. Isso comprova que a maioria, como o senhor disse agora há pouco, a maioria das penas eram penas espirituais. Espirituais. Ora, o que acontece? Talvez vale nós trabalharmos melhor ainda na próxima semana, é que chegou um determinado momento, pelas alianças que foram necessárias para se conter os distúrbios e para se ter a cooperação do Estado, para se retomar uma certa ordem social, a Igreja nem poderia fazê-lo no sentido estrito e totalmente falando. Por causa dessas alianças, alguns monarcas receberam a autoridade de nomear os que conduziriam os processos da Inquisição. Certo. Clérigos, perfeito, mas sob o pretexto de que entendiam que para aquele caso, aquele determinado, vamos dizer, condutor, aquele determinado juiz tinha um entendimento, tinha um conhecimento melhor. Só que na prática nem sempre foi assim. Esse argumento era o argumento dado pelo Estado. Nós acreditamos que esse seria o melhor porque tem mais condições, tem mais conhecimento, tem mais entendimento. Mas na prática não aconteceu. Muitas vezes o Estado nomeou o condutor do processo segundo interesses pessoais seus, porque sabia que conseguiria fazer com que essa pessoa que nomeou para conduzir o processo chegasse à sentença que o próprio Estado queria, sem liberdade e autonomia nenhuma. E a coisa se perdeu um pouquinho, alguma coisa se perdeu exatamente aí, quando o Estado começou, por causa do evento chamado de investiduras, quando o Estado começou a nomear os condutores dos processos, dos julgamentos dos hereges, daqueles que eram acusados de heresia. Aí se perdeu um pouco, por quê? Porque fatalmente o Estado propunha a pena capital e que acabava tendo a anuência ou a conivência, se preferirem, daquele clérigo, daquele eclesiástico que era o condutor do processo, mas, vamos dizer, nomeado pelo Estado. Se de repente o imperador tivesse um inimigo
que quisesse, olha, a melhor maneira de matar é em nome da igreja, porque não é em nome do Estado. E acaba colocando, nomeava um clérigo com essas intenções, e aí as distorções começaram a aumentar, infelizmente, em muitos lugares. Olha, tá. Aconteceu em algum caso, aconteceu. Mas só guarde isso para conversarmos melhor na próxima semana. Uma coisa é ter feito em nome da igreja e outra coisa é a igreja ter feito. É muito diferente, hein? E nós vamos entender isso. Olha, são muitas as questões ainda importantes sobre esse tema. Por exemplo, na semana que vem nós vamos falar sobre o caso Galileu Galilei, que é muito famoso, sobre o caso de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, né? Por que ela foi condenada por um tribunal da Inquisição? Chegou, inclusive, a ser morta por um tribunal da Inquisição? Será que chegou mesmo a ser morta por um tribunal da Inquisição? Foi assim que aconteceu? E por que depois ela foi, a igreja canonizou? Né? Então, nós vamos falar sobre Galileu Galilei, Joana d'Arc na semana que vem. Os inquisitores que são santos. Isso, dos santos. Que foram canonizados mais tarde. Dos santos que participaram desse momento. Aliás, por que tantos santos nesse período não levantaram a voz contra? Bom, enfim, todo esse assunto para a semana que vem, porque a coisa é longa. Bom, o que vale para terminar o programa de hoje, o senhor já vai nos dar a bênção? Bom, quero agradecer ao Igor Morvan, Jaci Lopes dos Santos, Osmar Neto, Leonardo Granadier, Maria Terezinha Luza, Fábio Mendes dos Santos. Não deu tempo de responder as perguntas, o programa voou. A gente vai tentar numa outra oportunidade, mas assistam semana que vem. Boas partes das perguntas que vocês nos enviaram serão respondidas na semana que vem. A Inquisição foi um tribunal feita para católicos, não pessoas de fora da Igreja Católica. Então é um erro pensar que era um tribunal para eximar crimes... A igreja saiu julgando o mundo. Saiu julgando o mundo, crimes de opinião. A igreja era contra, levantava a voz, vamos matar. Não, isso é um absurdo, um exagero, que a gente começou a conversar sobre isso no programa de hoje, a gente aprofunda no programa da semana que vem, porque agora nosso tempo já está terminando, Padre Wander. Dá tempo que o senhor nos dá a bênção para a gente encerrar esse primeiro programa, por favor. Então, pedindo as luzes do Espírito Santo para que tudo aquilo que hoje foi conversado se enraize em nossos corações e que a verdade, que é Cristo, brilhe sobre nós e que nos faça entender o quanto se é injusto quando se trata desse tema e que a Inquisição da parte da Igreja foi um evento nobre e santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo de cara, Padre Wander, vou fazer um breve apanhado sobre o que conversamos na semana passada. O senhor me ajude, então, a lembrar esses pontos importantes. Mas, olha, a gente está falando sobre um período chamado, que aconteceu na Idade Média, então a gente tem que lembrar que temos que pensar com a cabeça do morador daquela sociedade, né? Do sujeito que viveu naquela sociedade na Idade Média, principalmente na Europa. Porque é difícil a gente avaliar historicamente um período, uma população, com a cabeça do tempo de hoje, né? Nossos valores, claro, não são mais os mesmos, não são mais pautados nos mesmos valores que eram pautados naquela época, né? A Igreja Católica já estava bem estruturada na Europa e toda a Europa, o pensamento católico, estava muito ligado à sociedade como um todo, né? Então, era uma sociedade na qual a Igreja Católica tinha grande influência. Por muitos séculos depois da queda do Império Romano no Ocidente, a Igreja Católica foi a instituição que ficou de pé, na qual conduziu aquela sociedade europeia, guardando muitos valores, claro, os espirituais em primeiro lugar, que é a missão da Igreja, mas também muitos outros, como, por exemplo, a literatura, né? A Igreja foi guardiã da literatura antiga, por exemplo, nas artes, na música, muitas outras coisas a gente pode ver na agricultura, na astronomia, o assunto é longo. Na medida que algumas correntes que se levantavam contra a Igreja Católica e esse pensamento cristão que estava bem enraizado naquela sociedade, à medida que eles se levantavam uma mentira, por exemplo, de um ou mais pontos da fé católica, a chamada heresia, né? Distorcia um ponto da Igreja Católica, isso também estava diretamente ligado a um caos social. E diretamente a Inquisição tem grande relação com uma dessas correntes heréticas chamada a heresia dos cátaros. Queria que o senhor nos lembrasse, então, Padre Wander, em poucas palavras, o que é essa heresia dos cátaros? Claro. Os cátaros são um grupo que surgiram no interior da igreja, mas que se afastaram rapidamente do seu ensinamento, que negavam que Deus tenha sido o criador da matéria. Deus teria criado só o mundo espiritual, um absurdo. Então, fazendo com que a matéria fosse entendida como algo mau, como algo desprezível,
e que somente é bom aquilo que é o mundo espiritual. E nós sabemos que não. Os 3 primeiros capítulos do Gênesis nos deixam certo de que tudo aquilo que Deus criou é bom. De tal maneira, ao negarem que Deus tenha criado a matéria, negaram, por exemplo, de uma forma gravíssima, o mistério da encarnação, que o Filho de Deus tenha se feito homem para nos salvar, o belíssimo mistério da encarnação, a vinda do Filho de Deus, o Emmanuel, Deus conosco, e negavam, dentre outras coisas também, imagine a gravidade, Eric, o mistério da transubstanciação. Porque se a matéria é má, é claro que Deus não se faz presente na Eucaristia através da transubstanciação do pão no seu santíssimo corpo e do vinho no seu preciosíssimo sangue. Se para essas pessoas que distorciam esse importante ensinamento da igreja, que a matéria, por exemplo, a matéria, o corpo, é algo ruim, como é que o corpo de Cristo poderia ser bom? Exatamente. Né? Quer dizer, o mistério da redenção está jogado no lixo. Porque se o corpo é ruim, portanto, o corpo de... É que negavam que Cristo tivesse um corpo de fato. Você não queira somente uma aparência, isso remonta a outras heresias passadas. Mas a coisa é tão absurda que joga o mistério da redenção no lixo, porque a profecia de Isaías fala que por suas chagas, nós fomos curados. E daí, negar Deus como Criador de todas as coisas, negar o mistério da encarnação, negar o mistério da Eucaristia, só para ter uma ideia, imagina a bomba que isso foi na fé das pessoas, né, na vida cristã corrente dessa época, onde a fé era o grande patrimônio. E os cátaros levantaram realmente, desculpe, um tsunami para cima deles. Pois é, e depois a coisa também foi para o campo da violência, né? Como nós já falamos aqui na semana passada, era comum, por exemplo, que os cátaros invadissem uma aldeia e matassem, por exemplo, as mulheres que estariam grávidas, já que elas estão gerando matéria, e matéria não pode ser coisa boa. Então assassinavam mulheres e seus filhos também no seu ventre. Bom, 50 ou 60 anos depois disso já está tomando toda a Europa, a coisa está ficando insuportável. Os imperadores e os reis cristãos já se levantavam contra essas pessoas. Inclusive, há uma coisa muito importante que é se destacar. A lei da época estava baseada no direito romano. E destaquei aqui uma frase de uma lei que estava em vigor na época, para ficar bem claro isso, que um crime contra a fé era um crime contra o Estado, para aquele povo. Então, primeiro se tratava de um crime onde pessoas fora da Igreja Católica se levantaram e perseguiram esses cátaros, que também eram conhecidos como albigenses, já que a cidade de Albi, na França, era uma importante cidade para essas pessoas. Bom, a igreja pressionava tudo quanto é lado, porque fora da igreja já estavam perseguindo os cátaros. Dentro da igreja, a pressão não era só em relação a problemas físicos com essas pessoas, mas também problemas de fé, claro, estão lidando com a igreja que é guardiã dos valores cristãos. A igreja pressionava tudo quanto é lado, até que o Papa Lúcio III, no ano de 1184, faz um acordo com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, chamado Frederico Barbarroxa, um famoso personagem da história, um acordo para unir o poder eclesiástico da igreja com o poder civil, não é isso? Exatamente. Padre Wander? Aí, a partir daí, a coisa ficou mais clara, porque a igreja entrou na briga para valer contra os cátaros. Sim. É que a aliança foi uma necessidade de momento, de época, não tem como se fugir disso. Em vista de se conter o distúrbio, a desordem e o caos que a expansão da heresia catarista estava provocando, o Estado propôs à igreja que fizesse uma aliança onde a igreja cuidaria daquilo que lhe é própria, de avaliar a heresia e quem a tenha cometido, e o Estado, então, sentenciaria aquele que foi condenado de heresia. A partir desta aliança, começou a existir um fenômeno, se você já me permite recordar, que, pois não. Por causa desta aliança, desse acordo, o Estado passou a ter a potestade, em N casos, de nomear os inquisitores ou inquisidores que conduziriam os processos. E quando o Estado passa a ter prioridade na nomeação, passa a ter prioridade, não é que só ele nomeava, mas ele passa a ter prioridade. Quando o Estado passa a ter prioridade, as monarquias locais, a coisa começou a descambar, começou a perder um pouquinho o seu nexo, começou a perder um pouquinho o seu sentido. E é aí, nesse instante, que talvez o valor mais espiritual, o valor mais católico, o valor mais autêntico da Inquisição começa a ser colocado em risco, mas não, de fato, fez perder aquilo que foi a Inquisição,
em si mesmo, um fenômeno de época, de ordem eclesiástica, espiritual, com um valor inestimável e que foi um remédio, um santo remédio, para se evitar que a sociedade de época, a sociedade principalmente a sociedade europeia, estamos falando dela, terminasse destruída por um movimento de total convulsão da sociedade, que foi a heresia cátara ou catarista. O Antônio Caires Barbosa, ele é de Presidente Prudente, ele quer saber mais dessa relação, dessa matança lá na França, com a Inquisição Católica. Então, a gente está só fazendo um apanhado rápido do que a gente falou no programa passado, Antônio, mas que fique bem claro, esse tribunal, essa ação jurídica que a Igreja instituiu, oficialmente, então, a partir de 1231, com o Papa Gregório IX, a gente tem até uma imagem do Papa Gregório IX, daqui a pouquinho a produção coloca para a gente uma imagem do Papa Gregório IX. Foi ele que instituiu, então, isso para toda a Igreja, esse tribunal, que cuidava, como o padre acabou de dizer, das questões eclesiásticas. E o Estado, fora dos poderes da Igreja, cuidava das penas civis, que início não havia morte. Então a gente parou mais ou menos a conversa aqui, onde o padre já começou a dizer disso, que o problema, pelo que eu entendi bem, padre, é que daí o Estado começou a nomear essas pessoas para fazer a Inquisição. Exato. E aí onde a gente começa a ver que nem tudo foi lindo, ou nem tudo foi de reta intenção, como a Igreja queria, né? Exato. Só, como chama mesmo o nosso irmão? O Antônio Caires Barbosa. Antônio, um abraço, que Deus lhe abençoe. Mas talvez vamos só pontualizar uma coisa aqui antes de mais nada. Quando você utiliza a expressão matança, que conotação se quer dar com isso? Que não houve matança alguma, sinceramente falando. Eu acredito na retidão da sua pergunta, mas já vamos pontuar aqui. Certo. Matança dá-se a impressão, então, que foi uma hecatombe, um sacrifício em massa. Não houve matança nenhuma, a coisa foi muito pontual e talvez antes do fim falemos em números de pessoas idôneas e sérias que estudaram o fenômeno de fato, que não ouviram ou que se pautaram em ideologias. Agora, a partir do momento em que o Estado começa a ter prioridade na nomeação de alguns condutores de processo, o que acontece é que gente que não estava preparada, gente que não estava, vamos dizer assim, sincronizada com o sentido espiritual e eclesiástico da Inquisição, infelizmente acabou se metendo na história. E aí houveram alguns problemas, não há dúvida, Eric. Porque, na verdade, né, padre, o problema não era só na França, era em toda a Europa. Numa situação de pressão da Igreja. O tribunal já estava instaurado. Olha, só um parênteses, embora seja em toda a Europa, mas vamos sentar por hora. O forte foi França, Itália e Alemanha. Tá certo. Né? É porque depois a gente vai falar ainda sobre o período no resto da Europa. O período tardio, mas foi França, Itália e Alemanha. Quer dizer, o movimento se deu mais forte exatamente nesses três países. É errado a gente pensar, como a gente já citou na semana passada, se, por exemplo, um determinado governador, imperador ou rei que tivesse um possível inimigo ou que tivesse ali alguém que não estava atrapalhando o seu reinado, é muito mais fácil ele jogar para um tribunal que não é ele que vai executar e jogar nas costas, entre aspas, de uma outra instituição a morte dessa pessoa, no caso a Igreja. É isso. Quer dizer, um exemplo prático, vamos colocar as coisas bem as claras. Tá. Suponhamos que um determinado nobre quisesse se livrar de alguém, aconteceu algum caso, foi pouco, mas aconteceu. Quer dizer, ele acabava influenciando na nomeação de um condutor do processo que ele tinha certeza que terminaria emitindo a sentença de réu de heresia que ele tanto esperava, porque a partir do momento que fosse realmente condenado por heresia, já estava totalmente entregue ao Estado e aí ele teria como executar a pena que tanto desejava sobre aquela pessoa, que aí no fundo não era outra coisa senão a simples intenção de se livrar dela. Tá certo. Olha, eu acho que esse primeiro bloco valeu para a gente fazer essa introdução, porque na sequência nós vamos falar sobre o caso Galileu Galilei, sobre o caso Joana d'Arc, sobre as principais lendas, o que demais foi exagerado nessa história toda relacionada à Inquisição e muito mais. Mas para terminar esse bloco, até a produção está me avisando aqui que o nosso telespectador agora há pouco, o Antônio Caires Barbosa, quando ele falou da França, aqui na pergunta eu não tinha entendido, ele também fez referência aos atentados recentes da França, aquele problema dos terroristas ligados ao islamismo que mataram muitas pessoas agora nesse episódio recente. Olha, uma coisa é fato, os cátaros daquela época, dá para a gente fazer uma relação agora com os extremistas dessa época, sim, porque pessoas com um grau tão grande de loucura desse jeito, você não tem diálogo.
Você não dá para falar, por gentileza, senhor assassino, o senhor poderia não me matar porque eu não estou com vontade de matar agora. Dá para o senhor não destruir essa diocese, por gentileza? Não é assim. Você precisa de atitudes mais sérias, mais fortes e às vezes relacionadas com o poderio militar, né? Então a gente pode fazer essa relação, sim. Os cátaros eram uma corrente muito perigosa, violenta, herética, só que a diferença é que hoje em dia, para esses radicais islâmicos, qualquer pessoa que não seja relacionada àquilo que eles pensam, já tem o direito de morrer, né? Então, mais ou menos, a gente consegue fazer essa relação. Eram radicais, da qual a igreja precisou se levantar e se levantou. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso no próximo bloco. E eu acho que já ficou bem claro aqui, a gente já falou diversas vezes, mas reafirmando. A coisa começou a ficar complicada quando pessoas de fora da igreja, o Estado propriamente dito, passou a nomear as pessoas que conduziriam os tribunais da Inquisição, que era alguma coisa que já estava instaurada desde 1231 para toda a Europa, pelo Papa Gregório IX. Aliás, a gente tem a imagem do Papa Gregório IX aí, produção? A gente tem, Bruno? Vamos ver, ali, ó, tá aí, ó. O Papa Gregório IX, foi ele então que em 1231 instaurou oficialmente o Tribunal da Inquisição para toda a igreja. Então a coisa começou a desandar quando pessoas de fora da igreja começaram a colocar, nomear esses inquisidores, aonde a gente pôde ver os principais exageros, vamos dizer assim. Posso fazer uma comparação muito simples? Pois não. Foi aí que o espírito mundano começou a entrar. Certo. Até ali o que existia de puro, de espiritual mesmo, radicalmente espiritual, de zelo, de cura pelas almas, de cuidado pela salvação. Aí nesse momento houve uma certa intromissão de um espírito mundano que, claro, deixou alguma marca, infelizmente, contrária a tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, Eric. Mas que não foi determinante, hein? Que não foi determinante. Também isso não pôs a perder tudo aquilo que foi realizado de bom, até porque é preciso ressaltar isso, com a condição de que fique claro que no meio de uma multidão de páginas de luz é que se imiscuiu uma ou outra página de trevas. Se a gente percebesse, ao estudar a história, que a coisa era horrível, como a maioria dos historiadores, a maioria não vou exagerar, como muitos historiadores, uma parte dos historiadores que não está interessado na verdade e mais em destruir ou detonar a igreja, vamos dizer assim, se a gente percebesse que a coisa era tão complicada como essas pessoas dizem, o próprio São Francisco de Assis teria se levantado a voz contra. E Francisco de Assis viveu essa época. Aliás, a igreja entregou boa parte da condução dos tribunais da Inquisição para discípulos de São Francisco e também para os discípulos de São Domingos de Gusmão. Aliás, o próprio Domingos de Gusmão participou dessa história, a gente já falou sobre isso semana passada. Ou seja, eram duas correntes preparadas para lidar com essa situação, porque era o que a igreja tinha de bom nascendo naquela época. Não, né? Os dominicanos e os franciscanos representavam exatamente o ideal de santidade daquele momento. Eles eram a síntese, os filhos de São Francisco e os filhos de São Domingos, o movimento mendicante, o resgate das raízes, o retorno àquela beleza do Evangelho, eles eram o exemplo, eles eram, vamos dizer assim, a estratificação desse ideal. E de tal maneira se envolveram no processo da Inquisição, que é mais uma forma de deixar claro que foi uma coisa sadia e nobre, porque se não fosse, não teriam se envolvido, porque exatamente isso, eles estavam na esteira do resgate dos valores evangélicos mais nobres, dos conselhos evangélicos mais límpidos, mais puros, dos conselhos evangélicos na vivência, na vida da igreja. Dentre os quais, por exemplo, por que não dizer a pobreza radical, certo, inclusive. E se a Inquisição não fosse um fenômeno santo, não fosse um fenômeno nobre, com certeza não teriam tomado parte. Não teriam tomado parte. Ou muitos outros santos, o próprio São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, por que não esses grandes santos não teriam falado alguma coisa contrário a esse fenômeno chamado Inquisição, tão grandes que foram, tão fiéis a Deus que foram, se tivesse alguma coisa errada, teriam falado. Além dos santos, que a gente acabou de dizer, que propriamente foram o inquisidor, além de São Domingos de Gusmão, para citar outros dois. São Pio V, o grande São Pio V, e São Raimundo Penhaforte, um espanhol também, que também foi um santo inquisidor. Sim. Quer dizer, a intenção da igreja sempre foi reta. É que a gente viveu na nossa geração aprendendo o contrário. Então é difícil para, muitas vezes, o nosso telespectador entender isso. Mas a Inquisição, a Santa Inquisição, foi criada com intenções retas, puras, reta, pura e uma intenção nobre da igreja daquela época. Posso dar um exemplo prático, vivencial, Eric? Eu tenho na paróquia, sou o pároco de uma paróquia da Diocese de Santo Amaro, a paróquia Verbo Divino,
Me permita citar isso. Eu conheço duas jovens, que uma na escola e outra no cursinho, já escutam de cara dos professores na sala de aula, professor de história, professor de matemática, se metendo a falar de história, que a igreja matou, destruiu, pintou e bordou, só que de maneira alguma abre espaço para um diálogo, para um debate sincero, apresentando suas fontes, de onde tirou esse tipo de afirmação, porque sabe que são inverídicas. E se tiver de levar para um debate aberto, um debate sincero, um debate intelectualmente honesto, desculpa, Eric, sucumbem, a verdade é essa. Então nós queremos colocar claramente que esse argumento de que a igreja matou, de que a igreja pintou, de que a igreja bordou, não vale, não tem o mínimo embasamento, no mínimo, de uma ignorância tremenda, para não falar depois de uma má intenção, e nós não nos submetemos mais a isso. Querem conversar sobre o período histórico, querem debater, estamos prontos. Agora, o problema é que não querem. Pois é. O senhor conseguiria nomear para a gente aí algumas, 2 ou 3, não sei, para saber, quando a gente trata do assunto Inquisição, quais são as maiores lendas, as maiores mentiras? Se o senhor pudesse nomear 2 ou 3, o que o senhor diria? Claro, quer ver, Eric? Vamos sintetizar em 3 lendas. Tá. As 3 grandes lendas que estão nos colégios, que estão nos cursinhos, que estão nas faculdades. Olha, hoje faculdade de enfermagem fala esse tipo de asneira, porque todo mundo se sente autorizado a opinar sobre um tema que não conhece. As 3 lendas. Primeiro, sobre o número de vítimas, o número de mortos que a Inquisição provocou. Essa é a maior lenda de todas. É a potência de 100 vezes mais multiplicado, pelo menos. Segundo, sobre o tempo que durou. Nossa senhora, tem gente falando de 1000 anos. Não sei de onde tirou isso, não tem base nenhuma. A segunda lenda, a primeira, o número de mortos. A segunda lenda, o número de anos. E a terceira, os instrumentos, as formas de tortura, a maneira como a igreja teria torturado as pessoas. Olha, sem noção. Aquelas fotos que a gente vê de aparelhos da Idade Média, como tivesse... Atribuem que foi a igreja que inventou para torturar as pessoas. A gente vê muito disso, né? Se alguém conhece o que eu estou falando, embora eu não sou leitor e não gosto, mas só uma brincadeira. A pessoa deve estar lendo a Stephen King, não está lendo a história de fato não, viu? Né? Deve estar lendo, assistindo Stephen King. Tem muito exagero, muita mentira mesmo sobre esse assunto por aí, né? Muita. Agora, o senhor falou, inclusive, e a gente já citou alguma vez aqui, dos períodos, né? Bom, lembrando, 1231 foi o início, oficialmente, para toda a igreja, dos tribunais da Santa Inquisição, instituído pelo Papa Gregório IX. E até o século XV, a coisa foi desse jeito, né? Daqui a pouquinho a gente fala da estimativa dos principais historiadores, a estimativa do número real de possíveis mortes nesse período. Mas logo depois do século XV, ainda existiram focos de Inquisição, mas parece que, à medida que foi distanciando do tempo, depois do século XV, a igreja não tinha mais nada a ver com isso. É correto afirmar assim? É correto. Explica um pouco para a gente da chamada Inquisição Espanhola. O que acontece é que quando a Inquisição no seu todo, a Inquisição eclesiástica, a Inquisição europeia, quando ela declina em toda a Europa, ela vai ressurgir, mas não mais impulsionada, não mais motivada pela Santa Igreja. Ela vai surgir de dentro da iniciativa do Estado, tanto da coroa espanhola quanto da coroa portuguesa. Então, dentro dessas duas coroas, houve um movimento de restauração da Inquisição, sob o pretexto de que precisavam purificar as suas sociedades da dominação, da tendência a uma certa heresia. Vale ressaltar ainda, Eric, que era o final da Reconquista. Certo. Os muçulmanos que tentaram tomar, como sempre o fazem, à força, tentaram tomar à força a Península Ibérica. Enfim, graças a Deus, foram contidos. O senhor está dizendo do declínio do Império Otomano, do jugo otomano já, não é? Sim, não? Já, né? Nem tanto. A expulsão dos mouros da Espanha. Tá certo. Não, nem tanto. Ainda não chegamos nos otomanos, não. Tá bom. A expulsão dos mouros da Espanha. E aí o que acontece? O que houve foi que, por exemplo, você pega a rainha Isabel de Castela, uma mulher santa. Existe uma biografia da mesma que foi editada na Espanha por um autor totalmente independente, que ele mostra a sua grandeza de espírito, a sua grandeza de alma, a sua grandeza de pensamento. Só que, exatamente por ter uma inocência muito grande, foi
cercada por pessoas que não tinham, infelizmente, muita retidão de vida. E aí instrumentalizaram o seu nome, instrumentalizaram a sua autoridade e fizeram uso espúrio disso em favor pessoal. E aí a Inquisição ibérica, dita espanhola ou portuguesa, foi bem diferente daquilo que foi a Santa Inquisição. Já não tinha mais nada da autoridade papal ali no meio. Você entendeu o que eu disse agora, Eric? A Inquisição ibérica, espanhola e portuguesa foi bem diferente do que foi a Santa Inquisição. Entendi. Ok? Aquela que tinha a marca pontifícia, aquela que tinha o cuidado pelas almas, aquela que tinha o zelo por restaurar a pureza da fé e assim por diante. Foi totalmente diferente. Foi o evento, o fato preparado e desenvolvido pelas duas coroas, pelas monarquias espanhola e portuguesa. Então, que fique bem claro, né? Esses primeiros 3, quase 4 séculos, onde a gente conhece como a Santa Inquisição. E olha, e nós não estamos aqui defendendo o indefensável, né? A gente está dizendo que mesmo nesse período inicial, já nesse período inicial, houve a influência do Estado, nomeando pessoas que iam lidar com esses tribunais, na quais não estavam interessados apenas no cuidado da sã doutrina católica, mas também com interesses políticos dos seus imperadores e reis respectivos que os mandavam para aquele lugar. E ali já houve exageros e houve, sim, mortes. Nós não estamos dizendo que foi tudo lindo e maravilhoso. Nós estamos dizendo que a intenção é clara. Combater uma corrente herética, puxar para a igreja a autoridade que só ela tinha direito a acusar quem era ou deixava de ser herege. As penas aplicadas pela igreja, na sua grande maioria, se trataram apenas de penas espirituais, rezar tantos salmos, rezar tantos rosários. O Estado, ao intervir, onde começou então as penas, vamos dizer, as penas capitais, onde as mortes começaram a acontecer. Mas a gente consegue, Padre Wander, chegar num número aproximado, nesses quase 4 séculos, a gente até disse semana passada aqui que em Toulouse, na França, onde foi uma dos episódios mais sangrentos do período da Inquisição, cerca de 100 mortes. É claro que nenhuma morte seria motivo de felicidade. A gente está dizendo de 100, não para dizer que são poucas, mas para dizer que, pelo que dizem por aí, a coisa é bem menor. 100 mortes no período de quase 4 séculos, né? Mais de 3 séculos. Né? Ou seja, a grande maioria daqueles que foram julgados pela igreja não foram mortos, eles foram apenas aplicados penas espirituais. Mas o senhor arriscaria dizer um número do geral de toda a Inquisição? Então, historiadores sérios que fizeram um trabalho de garimpagem, de pesquisa até as últimas consequências e não associados a ninguém, a nenhum poder econômico, a nenhum movimento, a nenhuma ideologia, não associados à própria Santa Igreja, certo, com uma liberdade e uma autonomia de pesquisa, de confrontação de dados e etc. E foram até as últimas consequências. Uma série enorme de historiadores sérios, eu cito só 2 aqui, a Regine Pernot e o Jacques Le Goff, só para nós termos uma ideia. Tá, um parâmetro. Um parâmetro. Mas historiadores sérios que remontam com autonomia, mas com retidão intelectual, esse período falam em entre 2.500 a 3.000 executados, né, em pena capital. Lembrando nessas condições onde o Estado passou a intervir dentro da Inquisição. Exatamente, e não mais só a igreja. Exatamente. Né? Senão teria sido muito menos ainda. Não dá para dizer. Teria sido muito menos. Não dá para dizer que é um número pequeno, é um número grande. Não. Né? O que nós estamos colocando é que assim, não é. Foram. Não. Segundo o Evangelho, em última análise, segundo a essência, a pureza, a nobreza do Evangelho, que tem como centro a misericórdia, a restauração, o perdão. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo, não para perdê-lo. Quer dizer, não caberia nenhuma. Do ponto de vista estrito, dentro da lógica do Evangelho, é claro que o evento Inquisição não teria lugar garantido. Agora, dentro do período histórico, a partir de tudo o que aconteceu, dos movimentos de sociedade que se deram, o fenômeno da Inquisição não só é tolerável, quanto é compreensível. É preciso olhar a partir daquele momento da história. Diante do caos social que se vivia. Diante do caos, da desordem social, da possibilidade de uma implosão total dos alicerces que constituíram a sociedade europeia, a intervenção que acabou acontecendo era aceitável, sim. E por que não dizer necessária, viu, Eric? E daí que é preciso analisar a história segundo o seu período. E não tivesse nenhuma execução, esse é o sentido último. Mas é tolerável o que aconteceu diante da
possibilidade de um total caos, de uma total destruição da civilização europeia no qual se estava vivendo naquele momento. Olha só, a gente está dizendo tudo isso baseado, em parte, a nossa pauta foi montada diante desses historiadores que o padre Wander está falando. Porque o Papa João Paulo II, a partir de 1997, ele promoveu um simpósio para que os 30 principais historiadores relacionados a esse tipo de estudo do mundo se reunissem no Autoridades Vaticano. temáticas. Isso, e, né? não necessariamente 30 historiadores católicos. Não, né? não. Né? 30 historiadores, pesquisadores se debruçaram sobre esse tema, tiveram acesso a todos os arquivos do Vaticano relacionados a isso e escreveram um livro de 780 páginas, que é o que a gente tem de mais completo até hoje na igreja, de mais profundo e de mais atual sobre esses estudos. O professor Felipe Aquino escreveu um livro de acordo com esse estudo desses historiadores, até que eu vou indicar para vocês. Está aqui, ó, todo mundo conhece o professor Felipe Aquino, um grande escritor católico, na qual ele escreveu Para Entender a Inquisição, que é um resumo desse material produzido, então, no Papado João Paulo II, desses 30 historiadores. Né? Então, aqui é um conteúdo seguro para entender sobre tudo que a gente está dizendo aqui e pormenores, detalhes dessa história, tá certo? Então, fica aí a dica de leitura para vocês também. Padre Wander, antes que nosso tempo corra demais, vamos já começar a falar. A gente conhece um episódio famoso dessa época, de uma santa da Igreja Católica, na qual viveu esse período e enfrentou, então, o Tribunal da Inquisição. Conta pra gente rapidamente, em poucas palavras, quem foi Joana d'Arc e por que um tribunal da Inquisição a condenou. Joana d'Arc nasceu na França no ano de 1412 e ela viveu dentro daquele período que foi a guerra entre a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos. E aos 13 anos, Santa Joana d'Arc foi levantada por Deus através de São Miguel Arcanjo, que foi enviado à mesma para que libertasse a França, porque a Providência Santíssima, que toma conta de toda a história, já o sabia que um século mais tarde a Inglaterra se tornaria protestante e tentaria exterminar a fé católica. Bem, a menina, enfim, conseguiu convencer o rei através, não dá para contar agora, através de um fato extraordinário de que ela era enviada por Deus, porque houve um fato determinante, e ela liderou a reconquista da França, ela liderou a libertação da França. E o que acontece? Num determinado momento, sem culpa da igreja, sem conhecimento do Papa, se instalou um tribunal iníquo, um tribunal à parte, totalmente alheio à igreja, que a julgou e condenou como herege, e enfim, isso mais tarde ficou mais do que esclarecido, tanto é que a igreja levou a glória dos altares como um sinal dado do alto dos céus, e ela é santa. Então quer dizer que o tribunal que condenou Joana d'Arc era um tribunal ilícito? O tribunal de Rouen, a cidade francesa onde ela foi presa, o tribunal estabelecido em Rouen pelo bispo local, o Monsenhor Pierre Pedro Cochon, que era, desculpem a expressão, mas que era um fantoche nas mãos do trono da Inglaterra, sem autoridade papal nenhuma, sem conhecimento de Roma. Ele instaurou esse tribunal porque ele tinha os seus interesses pessoais. E, movido por esses interesses pessoais, ele conduziu o processo. O processo foi totalmente confuso, foi um processo perturbado. E a donzela, a menina da Lorena, se saiu muito bem, de tal maneira inspirada que as respostas que ela foi dando às suas perguntas não tinha como refutar. Respostas santas, católicas, mais católicas do que qualquer outra resposta. E o que acontece? Num determinado momento, aí ele forjou um argumento que não tinha cabimento nenhum, de que ela teria se feito passar por homem, porque ela usou a armadura para estar junto às tropas. A gente até viu uma imagem agora há pouco, a produção pode repetir aí para a gente? Se é possível projetar. Dela de armadura, está aí, ó. Sim, está aí. Porque ela usou a armadura para que pudesse estar junto às tropas, sem ter deferido um único golpe de espada. Ele a acusou de ter se feito passar por homem e aí, enfim, submeteu a pena capital. Então, esse exemplo de Joana d'Arc ilustra o que a gente está dizendo desde o começo do programa. Alguém que é nomeado de fora da igreja, com interesses a defender fora da Igreja Católica, para fazer um tribunal que não tem a ver com a Santa Inquisição, que era algo de reta intenção. Quer um exemplo assim contundente disso, Eric? O bispo da diocese vizinha, a diocese de Rouen,
esteve presente no julgamento dela e já afirmou: isso aqui é um absurdo, é uma fraude, é uma farsa, o Santo Padre não está sabendo disso e eu vou comunicá-lo. Eu saio daqui para escrever ao Santo Padre e narrar o que está acontecendo e tenha certeza que o Santo Padre vai repudiar isso e vai tomar as providências cabíveis. Olha só. E o que acontece no momento em que, então, o senhor bispo, vizinho àquela diocese, está saindo, os guardas ingleses o prendem, para que ele não comunicasse ao Papa e o Papa não tomasse as providências cabíveis, ainda que demorasse, porque, é claro, ninguém ia mandar e-mail naquela época, né? Até a correspondência ir e voltar. Então, foi totalmente alheio à igreja. Ah, mas foi um bispo. Espera lá, isso não quer dizer estritamente nada. Porque se eu me afasto da verdade, se eu me corrompo, se eu passo a viver de maneira diferente daquilo que a igreja e o evangelho ensina, embora a igreja é minha mãe, se compadece e sofre pelos meus erros, mas os erros pessoais são meus. São meus. Eric, se eu lhe agredir aqui agora, sou eu que estou lhe agredindo ou é a igreja? Claro, mesmo o senhor sendo padre, quem está me agredindo é o senhor. Sou eu, a minha pessoa. É isso que tem que ficar claro, entende? Se eu lhe agredir aqui agora, se eu vier e lhe der um soco, não é a igreja católica que está lhe agredindo. É o padre Wander que surtou, não sei o que aconteceu, e aí no caso específico surtou, e foi lá e lhe agrediu. E esse bispo surtou. Muito bem, mas não vem não que eu sou bom de briga. Disse que a gente vai responder a pergunta da Miriam Geraldo, que era da cidade de Jaú, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ela queria saber mais então sobre a perseguição a religiões pagãs e também as bruxas. A Igreja Católica, na Inquisição, perseguiu religiões pagãs e levou bruxas às fogueiras? Quer dizer, eu falei de 3 lendas, mas põe essa no pacote também. Vamos para a quarta. Essa é uma outra. O que acontece é o seguinte: primeiro, a Inquisição Católica cuidou dos fiéis da Igreja Católica. Mas não falou, quer dizer, não tem nada a ver com as religiões pagãs. E se alguma filha da igreja, envolveu-se, andou naquele momento se envolvendo com algumas práticas abomináveis à verdade da palavra de Deus, à doutrina cristã, o que a igreja fez, como fez em todos os casos, foi chamá-las e ajudá-las no arrependimento, a professarem novamente a sua fé e olharem para frente, sob hipótese alguma. O próprio fato de Santa Joana d'Arc, alguns historiadores tentam forçar a barra e dizer que ela foi acusada de bruxaria, de feitiçaria ou coisas do tipo, e não foi mesmo. A questão foi bem outra, não tem nada a ver. Então, as filhas da igreja que possam ter praticado algum tipo de superstição ou de culto pagão, a igreja chamou como mãe, eu torno a dizer, chamou como mestra, e chamou a reverem na sua consciência o que haviam feito, e mesmo que endurecessem a paciência, a constância, a longanimidade da igreja, ou seja, a capacidade de esperar o arrependimento e a mudança de vida dessas pessoas, foi uma coisa admirável. Pois é. Não teve queimação de bruxa, não, hein? Isso aí é coisa... Não, torna a dizer, isso aí é coisa de contos de irmãos Grimm e companhia, coisa do Nike. Se a Inquisição foi feita para católicos, né? Para julgar justamente quem era batizado, as bruxas não estariam no rol dos batizados, né? Agora, essa história rapidamente das fogueiras é algo interessante, né? Apesar dos historiadores confirmarem que as fogueiras sim foram usadas, não era o principal meio de condenação. As pessoas não eram condenadas às fogueiras. Inclusive, né, Padre Wander, foi possível encontrar pessoas que foram condenadas pelo Tribunal da Inquisição, porém foi queimado um boneco, né, um espantalho, né, representando que as ideias daquelas pessoas estavam sendo queimadas, não necessariamente a pessoa propriamente dita. Como uma simbolização de efeito moral, de destruição daquelas atitudes, daquelas mentiras, daquelas heresias que haviam sido propugnadas anteriormente. Exatamente isso aconteceu em mais de um caso. Eu nem vou aqui entrar nisso, mas há um outro fenômeno popular que se dava algo parecido, mas nem entro nesse caso específico. Mas isso é fato, Eric. A destruição de um símbolo, de um espantalho, como você dizia, um boneco, que equivalia a estar destruindo a atitude de heresia, a atitude de mentira, a atitude pecaminosa daquela determinada pessoa, e não a pessoa.
Muito bem. Nós recebemos aqui um e-mail de uma professora de História que eu não entendi bem sua pergunta. Para a gente justificar atitudes atuais da igreja para que os adolescentes entendam. Mas que tipo de atitude? Por favor, esclareça melhor a sua pergunta, cara professora de História. Bom, e você como professor de História deve saber também que uma das coisas muito discutidas relacionadas à Inquisição, e os nossos telespectadores também certamente vão concordar, é o episódio Galileu-Galilei. Bom, Galileu era um estudioso, um astrônomo, um físico, que viveu por volta do início dos anos 1600, e ele defendeu uma tese baseada, pouca gente deve saber disso, mas baseada em Nicolau Copérnico. Não, todo mundo sabe que a tese dele era baseada em Nicolau Copérnico, para dizer que não era o Sol que girava em volta da Terra, e sim a Terra que girava em volta do Sol. Essa tese era de Nicolau Copérnico. Aliás, Nicolau Copérnico, ele era um padre. É uma coisa que a gente nem sempre ouve lá na escola, mas Copérnico era um padre, inclusive parece que ele era cônego, inclusive, Não sei se o senhor tem essa informação, mas padre ele era. Sim, sim. O que acontece, Eric, é que na vanguarda, na vanguarda do progresso científico, a igreja, como alguém tutelar e apaixonada pela verdade, sempre esteve presente. E há mais de um exemplo de clérigo, você até quiser citar, de clérigos e sacerdotes que atuaram nesse campo e que foram imprescindíveis em descobertas que fizeram toda a diferença no progresso da ciência moderna na nossa história recente. Por exemplo, o padre Georges Lemaitre, francês, jesuíta, que desenvolveu a tese do Big Bang, um padre católico. O padre Mendel, relacionado à sua pesquisa leis da genética. O próprio Copérnico, além da teoria de que a Terra que roda em volta do Sol e não ao contrário, também desenvolveu estudos sobre a gravitação universal. As 30 crateras da Lua, as 30 primeiras crateras que foram nomeadas na Lua, têm nome de 30 padres jesuítas, muito antes do homem chegar à Lua, porque são cientistas que estudaram. Bom, a gente passaria a noite aqui lembrando dos feitos da igreja relacionada à física, à astronomia, etc. O próprio Observatório do Vaticano, que foi criado em 1500, o mais antigo do mundo, que está de pé até hoje, Observatório do Vaticano. Como que poderia ser contra esse tipo de pesquisa? Foi criado no Vaticano. Enfim. Fazer aqui uma brincadeira. Pois não. Quando a igreja criou o seu observatório, ainda não tinha o Edwin Hubble, não. Não tinha esse tipo de equipamento. O cientista norte-americano que mapeou o nosso sistema, a nossa galáxia, e que deu nome ao potente telescópio tardio que leva o nome de Hubble. É verdade. Pois é, e a igreja já estava lá pesquisando a esse respeito. Acontece que o Galileu, ele, ao defender essa tese de Copérnico, que morreu pouco tempo antes da sua geração, ele não tinha condições científicas de provar o que ele estava dizendo. Só 200 anos depois que isso foi provado, lá por volta de 1800, com o chamado pêndulo de Foucault, que foi comprovada essa tese de que, apesar de estar certo, ela não tinha como comprovar. Aí ele escreveu ele escreveu um livro, Galileu escreveu um livro chamado Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo. É o livro de Galileu Galilei. Como ele não tinha condições de provar, a igreja falou, olha, você não tem condição de provar, não publica agora esse livro. Só que ele não respeitou e publicou aquele livro como se fosse verdade, e não só, apesar de ser verdade, como se fosse estudo definido, não apenas como uma teoria. Mesmo estando certo, não tinha como provar. Agora, Padre Wander, conta pra gente, nesse processo na qual Galileu foi condenado, ele foi condenado à morte? A Igreja Católica matou Galileu? De maneira alguma. Mas, meus queridos, a dignidade, o respeito com que Galileu foi tratado, a ponto de desfrutar do convívio, quer dizer, de privar da amizade do próprio Papa de época, é uma coisa que nega totalmente essa versão. Eu só quero ressaltar aqui, Eric, que, primeiro, dizer que Galileu foi pioneiro na codificação da relação dos astros dentro do nosso sistema, e que ele foi quem descobriu, desculpem, a América, isso já não é verdade. Ele já pegou carona em Copérnico. E, só para terminarmos, e segundo, ele afirmar uma tese que, quer dizer, aliás, ele querer como tese, ele querer que fosse aceito como conhecimento incontestável, algo que ainda estava em estudo, naquele momento era de uma vaidade e um orgulho muito grande. E ainda assim foi tratado com todo o respeito, com todo o zelo, e olha, com todo o cuidado pela igreja. Nenhum maltrato físico, nada. Foi cuidado. Até porque a igreja, eu torno a dizer, é mãe e é mestra.
E ele era um filho da igreja. Morreu em paz com a igreja, recebeu os sacramentos, morreu de morte natural. De morte natural. Morreu lá velhinho com todo de morte cuidado natural. espiritual e material. Desculpa, até com todo o conforto material, inclusive. Ok? Faz parte dessas lendas relacionadas, então, à Inquisição. Olha, a gente tem pouco tempo, só 5 minutos de programa, mas queria que o senhor contasse para a gente, rapidamente, o que João Paulo II fez, além de convocar esse simpósio para que ficasse bem claro esse episódio da Inquisição, o que ele fez, na verdade? Ele pediu perdão pelos erros da igreja? O que acontece é que quando a igreja preparava a celebração do grande jubileu da redenção, dos 2000 anos da redenção, já naquele tríodo dos 3 anos, 97, 98, 99, que prepararam então o jubileu, e fazendo um exame de consciência, São João Paulo II propôs à igreja o exame de consciência em relação à atuação dos filhos da igreja na história. Ele chegou à conclusão, e aí sim foi o seu pedido, de que não a igreja, porque a igreja é somente santa. O que nasceu do coração de Cristo aberto na cruz não pode ter pecado, mas que muitos filhos da igreja ao largo de sua história se comportaram de forma indigna da sua santidade, da sua beleza e do evangelho. Aí o que é que faz São João Paulo II? Me desculpem, São João Paulo II não pediu perdão à humanidade por erro nenhum da igreja. Leiam o texto. Falar isso é não ter lido o texto. Leiam a carta, o texto, é uma página, não dá mais do que isso, onde está o texto integral do seu pedido. Pedido de perdão a Deus, pelos erros de alguns filhos da igreja que se comportaram de maneira indigna. Muito bem, o assunto é longo e o programa já voou. Quero de novo reforçar aqui o livro, da qual parte desses estudos que nós fizemos aqui nesses 2 programas, da semana passada e no programa de hoje, está aqui, ó. Nossos telespectadores, fica aí o convite, leiam esse livro, do professor Felipe Aquino, editora Cleofas, para entender a Inquisição, tá certo? Baseado, então, nesse simpósio que João Paulo II fez, a partir de 1997, cerca de 30 historiadores do mundo todo, que chegaram a uma ata, um tratado de 780 páginas, que é o que a gente tem de mais completo sobre esse estudo, sobre esse assunto nos dias de hoje. Vários telespectadores mandando aqui para a gente, olha, não dá para minimizar, eu não concordo com o ponto de vista de vocês, não dá para diminuir. Olha, nós não estamos diminuindo nada. E nós também não estamos querendo defender possíveis erros de filhos da igreja. O que nós estamos dizendo é o seguinte, separar o joio do trigo. O que é lenda, o que é exagero daquilo que realmente aconteceu. Uma reação digna da igreja relacionada a um evento histórico muito importante de uma heresia terrível chamada dos cátaros ou albigenses, violenta inclusive, matança, né? E a reação foi para julgar essas pessoas para que a igreja tivesse condições de julgá-las e não fora da igreja, onde lá sim a matança já acontecia desses cátaros. A igreja intervir, diminuiu essa matança. À medida que o Estado invadiu essa instituição chamada Santa Inquisição e nomeou pessoas relacionadas aos interesses de cada rei da época, aí sim houveram outros absurdos, porque não era mais a igreja agindo, era pessoas de fora agindo e matando em nome da igreja. Uma coisa é se matar e jogar a conta para a igreja, outra coisa é a igreja matar, que é bem diferente, tá certo? Não dá tempo da gente conversar mais sobre isso, adoraria continuar essa conversa, só posso agradecer ao senhor, Padre Wander, e pedir que o senhor nos dê a bênção, por gentileza. Eu que agradeço ter estado aqui mais esta noite, e espero ter contribuído em algum aclaramento sobre um tema tão complexo, mas que a verdade triunfa, ela triunfa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.